Vamos agora ver as leis de Kirchhoff. Essas leis são duas, elas são muito importantes porque elas versam sobre princípios de conservação de carga no meu circuito e propriedades de campos potenciais. Tá? Elas independem da natureza dos ramos, não importa que tipo de bipolo está conectado no seu circuito, não importa se são resistores, capacitores, indutores, fontes vinculadas, se são lineares, não lineares, não importa. Tá? Por quê? Porque elas versam sobre conservação de carga e propriedades de campos potenciais. A primeira lei de Kirchhoff é a lei das correntes, LCK. É o seguinte, então seja um nó qualquer do circuito, aqui eu desenhei um trecho do circuito apresentando um dos seus nós. E nesse nó estão conectados N ramos, okay? Cada um apresentando um sentido de referência aqui das correntes. Tá? A lei das correntes diz o seguinte, a soma algébrica das correntes que convergem nesse nó deve ser igual a zero. Então a soma de IN de T é igual a zero. Tá? Para utilizar essa lei é necessário arbitrar uma convenção de sinais para as correntes que entram e saem do nó. Tá? Usualmente nós adotamos positivo para as correntes que saem. Aqui um pequeno exemplo. Tá? Então nesse nó aqui nós temos 4 correntes e nós vamos adotar a convenção de corrente positiva saindo. Então é o seguinte, então, o que tiver saindo desse nó, que no caso é I2 e I4 que estão saindo, nós vamos utilizar sinais positivos aqui. E I1 e I3 que estão chegando nesse nó, nós vamos usar o sinal negativo. Então essa é a expressão proveniente da lei das correntes de Kirchhoff para esse nó. Okay? Uma dúvida que os alunos têm é o seguinte, bom, mas eu não sei se esse I1, I2, I3 e I4 serão positivos ou não, eu não sei se essas correntes serão positivas. Então o que eu faço? O que você faz é apenas observar o sentido de referência dessas correntes. É tudo que você precisa observar. Você consegue montar a expressão da lei de Kirchhoff apenas observando o sentido de referência. Tá? Os sinais dessas correntes vão aparecer no final da solução do exercício. Tá? Há uma forma alternativa para escrever a lei das correntes de Kirchhoff. É a seguinte, nós vamos fazer a somatória das correntes que entram no nó e igualar a soma das correntes que saem do nó. Tá? Com essa forma alternativa não é necessário arbitrar uma convenção. Tá? Então, voltando ao mesmo exemplo, aqui está a solução usando aquela primeira forma. Adotando essa forma alternativa, nós temos o seguinte, a soma das correntes que estão entrando no nó, então, nesse exemplo aqui é I1 e I3, então I1 mais I3 deve ser igual à soma das correntes que saem do nó. Quem está saindo é I4 e I2. Tá? Então, I2 mais I4. A maioria dos alunos gostam de utilizar essa forma alternativa, porque você não precisa lembrar da convenção de sinais. É só colocar somatória de todas as correntes que entram no nó igual a todas as correntes que saem desse mesmo nó. Uma analogia dessa lei de Kirchhoff é a seguinte, a analogia do escoamento de água em rios. Tá? Então, diz o seguinte, a soma das vazões que chegam em uma confluência ou bifurcação deve ser igual à soma das vazões que saem dessa confluência. Por exemplo, aqui nós temos uma bifurcação, nós temos uma vazão Q1 chegando e precisa de ser dividida em duas partes, Q2 e Q3. Então, a lei das vazões aqui diz o seguinte, Q1 deve ser igual a Q3 mais Q2. Tá? Então, Q1 faz o papel da corrente. Então, a corrente que chega num determinado nó tem que ser igual à soma das correntes que saem desse nó. Aqui nós temos duas vazões chegando nessa confluência, então significa que Q6 deve ser igual à soma dessa vazão Q4 e a vazão da Q2 aqui. Tá? Então a primeira lei de Kirchhoff, a lei das correntes, é uma lei de conservação de carga. Então toda carga que chega num nó deve sair. A segunda lei de Kirchhoff é a lei das tensões de Kirchhoff, LTK. E é o seguinte, então seja agora um laço qualquer do circuito. Eu coloquei aqui um laço de um circuito e ele é composto por N bipolos. Tá? E indiquei também as tensões em cada um desses bipolos conforme a convenção que eu adotei. Então a lei das tensões de Kirchhoff diz que a soma algébrica das tensões ao longo desse laço deve ser nula. Então a soma das tensões é igual a zero. E aqui é importante também adotar uma convenção.
tá? E para adotar essa convenção, a gente vai usar a seguinte estratégia. Nós vamos primeiro adotar um sentido de circulação para esse circuito, tá? Escolher um nó de início, tá? E fazer o seguinte, a gente vai percorrer esse laço e a regra é a seguinte, se ao percorrermos nós entrarmos no bipolo pela ponta da flecha, pelo terminal positivo desse bipolo, nós vamos adotar o sinal positivo. Se entrarmos pelo lado negativo, pela parte de trás da flecha, nós vamos adotar o sinal negativo. Um exemplo aqui então. Então aqui eu escolhi meu nó de início, tá? E eu vou adotar o sentido horário de circulação para escrever a lei das tensões de Kirchhoff. Aqui, além de indicar as tensões, eu também indiquei o terminal positivo aqui só para facilitar esse primeiro exemplo, tá? Então o mais aqui na ponta da flecha, o menos do lado parte de trás da flecha. Então, adotando o sentido horário partindo de A, note que ao percorrer no sentido horário, nós vamos entrar pelo terminal positivo desse bipolo. Então, nós vamos utilizar a convenção mais V1. Aqui, mais V1. Depois, nós vamos passar pela fonte de tensão. Aqui também estamos entrando pela ponta da flecha, pelo terminal positivo. Então, vamos colocar mais E1. Então, sinal positivo. Aqui também será mais V3, porque estamos então entrando pela ponta da flecha. Aqui nós estamos entrando pela parte de trás da flecha, então colocamos um sinal negativo, menos E2. E aqui também vamos entrar pelo lado pela parte de trás da flecha, então vamos usar menos V5. Então essa aqui é a expressão da lei das tensões de Kirchhoff aplicada a esse laço do circuito. Existe também uma forma alternativa para a lei das tensões de Kirchhoff, apesar dela não ser tão útil quanto a forma alternativa da lei das correntes de Kirchhoff. A forma alternativa diz o seguinte: a soma das tensões na mesma direção do sentido de circulação deve ser igual à soma das tensões contra a direção de circulação que você adotou. Então, nesse mesmo exemplo que nós acabamos de resolver, vamos continuar escolhendo esse nó A como início e vamos continuar usando o sentido horário de circulação. Então, note que ao percorrer esse laço nesse sentido horário, V1 está contra o sentido de circulação. Então, vou colocar em um dos lados aqui. Então, aqui é o lado contra. E1 também está contra o sentido de circulação. Vou colocar desse lado aqui da equação. V3 também é contra o sentido de circulação. Então, está aqui. E E2 e V5 estão no mesmo sentido de circulação que eu adotei. Então eu coloco aqui do outro lado da expressão. Tá? Então essa é a forma alternativa da lei das tensões de Kirchhoff. Essas duas equações são iguais se você passar os termos negativos para o outro lado. Essa forma não é tão útil quanto a forma alternativa das leis de corrente de Kirchhoff. Também podemos usar uma analogia para entender a lei das tensões de Kirchhoff. É a analogia da altitude. Tá, então, vamos considerar aqui o estado de São Paulo e nós vamos fazer uma viagem de carro partindo, por exemplo, de São Bernardo do Campo, que está a 762 metros de altitude. Vamos passar por centro de São Paulo, que está a uma altitude de 780 metros. Então, de São Bernardo para São Paulo, nós ganhamos 18 metros de altitude. Aí partimos e vamos para São José dos Campos, que está a 600 metros de altitude. Então, no total, nós descemos 180 metros de São Paulo até São José. De São José, nós vamos para o Guarujá, que está a altitude de 0 metros, está ao nível do mar. Então, nós vamos descer no total 600 metros. De Guarujá, nós vamos para Santos, que não tem diferença de altitude. Então, nós não ganhamos, não perdemos nenhuma altitude. E depois nós voltamos para São Bernardo do Campo. Então nós temos que subir a serra e vamos ganhar 762 metros de altitude. No final dessa jornada aqui, note que a variação de altitude é zero, certo? Porque nós saímos de São Bernardo, demos uma volta e voltamos para cá na mesma altitude. É isso que diz a lei das tensões de Kirchhoff. Quando nós circulamos ao longo de um laço do nosso circuito, nós vamos ganhar e perder tensão conforme nós atravessamos bipolos, mas no final, ao voltar ao mesmo nó, a tensão deve ser zero. É isso que diz a lei das tensões de Kirchhoff.
Vamos aplicar a lei das tensões de Kirchhoff nesse segundo exemplo. Aqui nós temos 3 laços destacados, laço 1, 2 e 3. Já indiquei aqui o sentido de circulação em cada um desses laços. E também estão indicadas os sentidos de referência das tensões conforme esse exemplo. Então, começando pelo laço 1, iniciando nesse nó aqui, nós teremos, percorrendo no sentido horário, nós vamos entrar pelo terminal positivo desse primeiro resistor, então colocaremos mais V1. Depois passaremos por esse outro resistor, também entrando pelo terminal positivo, então teremos mais V2. E, por fim, entraremos pelo terminal negativo desse resistor, menos V5, igual a 0. No segundo laço, teremos, começando por esse nó aqui, nós teremos, aqui não tem nenhum ramo. Passamos por esse resistor aqui, então teremos mais V5, porque estamos entrando pela ponta da flecha, mais V5. Menos V3, porque estamos entrando pela parte de trás da flecha, menos V4, voltando ao início, igual a 0. Então, mais V5, menos V3, menos V4, igual a 0. Nesse último laço externo aqui, nessa malha externa, nós teremos, começando também por esse nó aqui, nós teremos mais V1, pela ponta da flecha aqui, mais V2, menos V3, menos V4 igual a 0. Então, mais V1, mais V2, menos V3, menos V4 igual a 0. Agora, note que dessas 3 equações, apenas 2 são linearmente independentes. Tá? Nesse caso aqui, a equação 3 é a soma da primeira com a segunda. Tá? Ou seja, quando aplicarmos a lei das tensões em vários laços do nosso circuito, alguma delas será linearmente dependente. Tá? Então só poderemos utilizar 2 dessas expressões para resolver o circuito. Além disso, uma dúvida que os alunos têm é, bom, mas eu vou fazer a soma dessas tensões, né, positivo e negativo, mas eu não sei exatamente o sinal de V1, V2, V5, eu não sei se alguma delas ela pode ser negativa, porque eu simplesmente arbitrei o sentido dessas tensões. Novamente, assim como na lei das correntes de Kirchhoff, tudo que você precisa observar é como você adotou os sentidos dessas flechas das tensões. Tá? Na lei das tensões de Kirchhoff, você precisa observar o sentido que você adotou e usar aquela conversão. Se você entra pelo bipolo pela ponta da flecha, você adota o sinal positivo. Se entrar pela parte de trás, você adota o sinal negativo. O sinal vai aparecer naturalmente ao final quando você resolver o circuito.